Bom pessoal, olá a todos, mais um vídeo aqui rapidinho. Eu estava para fazer esse vídeo já há um tempo, mas eu acabei por falta de tempo não fazendo. E esse vídeo vai ser só alguns pontos só que eu vou fazer, depois posteriormente eu faço outros do mesmo assunto abordando outros pontos. É um vídeo sobre argumentos que ateus não deveriam usar. Inclusive o Pirula, né, fez uma vez um vídeo sobre esse, mostrando alguns argumentos muito bons. Se eu lembrar, eu deixo na tela final desse vídeo aqui, ok? Mas é que eu tava vendo alguns memes ateus, e às vezes eu acho alguns argumentos dos ateus não são assim, como é que eu vou dizer, argumentos inteligentes. Eu vou explicar por quê. Ateus é quem não acredita em divindade, né? Esse termo vem do grego, né? A é um sufixo de negação, que nem agnóstico, e teus quer dizer Deus, né? Vem de theos, do grego. E nas suas páginas de ateu, eles fazem uns memes e piadas, e eu gosto muito, tem uns que eu morro de rir, inclusive. E são até úteis, né, para que os cristãos, né, e outras religiosas deveriam usar para refletir algumas questões que eles abordam ali. Realmente é útil até para reflexão, né, para quem gosta de teologia, Bíblia, é saudável. Mas só que alguns argumentos são baseados em uma Bíblia que passou por N línguas, N traduções, e não fazem muito sentido para quem estuda a Escritura. Então, só para deixar claro até esse ponto, tem algumas críticas que os ateus fazem que eu concordo. Mas tem umas que a gente vê que eles estão usando uma Ferreira de Almeida, uma leitura superficial da Bíblia. Aí é claro que a pessoa vai encontrar mil contradições que às vezes nem existe. É como aquele ditado, né? Vai caçar pelo em ovo. Então aí também não tem como. Então um exemplo, por exemplo, eu já fiz aqui nesse canal um vídeo chamado assim, Deus se arrepende? Que é um argumento que os ateus fazem memes, que nem esse daqui, ó. O Malafaia dizendo, me fala uma contradição na Bíblia, só uma. Aí o cientista fala aqui pra ele, ó, Deus se arrepende, Deus não se arrepende. No mesmo livro, inclusive, 1 Samuel 15. Quer dizer, então eles fazem um meme como se isso fosse uma contradição absurda, tá vendo? A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia tem contradições absurdas, não sei o quê. Só que tem como alguém se arrepender de algo que ainda não fez? Porque todas as vezes que aparece na Bíblia dizendo que Deus se arrependeu, que nem aqui, ó, eu peguei um versículo de Êxodo. Olha só, então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer no futuro. Então Deus não se arrependeu de uma coisa que ele fez. Ele se arrependeu de uma coisa que ele ia fazer no futuro. Aí eu pergunto, tem como alguém se arrepender de algo que ainda não fez? Eu vou falar assim pra vocês, poxa pessoal, eu tô arrependido de ter excluído esse meu canal do YouTube. Pera aí, mas o meu canal ainda tá no YouTube. Vocês estão vendo esse vídeo pelo meu canal que ainda está no YouTube. Então como que eu tô arrependido de uma coisa que eu não fiz ainda? Arrepender implica sim você ter um peso, né, por ter feito algo. Então aqui é meramente uma tradução um pouco equivocada, né? Que deveria ser, acho que, desistir. Desistir, acho que teria mais a ver com o texto. Mas eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou mostrar alguns outros pontos, alguns memes. Vai ser curtinho esse vídeo. Aí quando eu tiver mais tempo, depois que eu for juntando outros memes, eu faço outro vídeo, ok? Um que foi debatido hoje no grupo, que me levou inclusive a fazer esse vídeo, é esse daqui, ó. Morcego não é ave. Porque está escrito aqui em Levítico, onde Deus cria na questão das leis alimentares. Uma das aves que Deus proíbe de comer seria o morcego, segundo o livro de Levítico. Então eles fazem memes assim, ó. Alguém explica para Deus que morcego não é ave, e sim um mamífero, kkkkkk. E fazem uma zombaria baseada nisso daqui, ó. Num simples texto, correto? Só que tem um problema. Eu já falei em outros vídeos, inclusive sobre a Terra plana, que a Bíblia não é um livro científico. Então não adianta você querer achar erros científicos na Bíblia para tentar desmascarar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro religioso, né? Foi escrito por homens comuns, homens humildes, não por cientistas. E ela foi escrita bem antes das ciências serem desenvolvidas pelo homem. Na época lá, por exemplo, que Moisés estava escrevendo lá a Torá, não tinha ciência, não tinha medicina, não tinha antibiótico, não tinha, acho que mal tinha astronomia, enfim, não tinha quase nada do que nós temos hoje. Então ela utiliza a linguagem da época. No século 18, perdão, Carl von Linneu, ele classificou o morcego como mamífero. Inclusive, isso aqui quem postou no grupo foi a Cintia, achei muito interessante. Foi um alemão, ele fez uma classificação uma classificação do morcego, dizendo que ele não seria nem pássaro nem ave, ele seria um mamífero. Isso quando? Na época de Moisés? Não, no século 18, ou seja, milênios à frente de quando a Bíblia foi escrita. Mas antes de haver essa classificação, o morcego deveria sim ser considerado uma ave porque ele voava. O que voa ou é pássaro ou é ave. Mais ou menos assim. Então eu não posso utilizar uma definição moderna para criticar algo que foi escrito antes dessa definição moderna. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que hoje um cientista qualquer, vamos pegar lá aquele lá, o Neil deGrasse Tyson, só um exemplo hipotético. Não é do ramo dele que ele é astrônomo, mas é só um exemplo. Digamos que ele resolve fazer uma classificação dos animais e ele diga que a águia não é mais ave.
Não, a partir de hoje a águia é um pássaro. A águia não é mais uma ave. Nós pesquisamos, vimos lá alguns componentes da águia, nós concluímos que a águia é um pássaro. Eu posso criticar todos os autores anteriores que classificaram a águia como pássaro? Vamos supor que eu pego um trabalho lá, por exemplo, de Einstein. A Einstein falou de uma águia. Eu posso dizer que Einstein foi um imbecil porque ele chamou a águia? De ave? Não, porque na época dele a águia ainda era ave. Não é porque alguém mudou depois a definição do animal que eu possa criticar quem usava a definição antes. Mais um exemplo aqui, até eu postei lá no grupo. Plutão, ele deixou de ser um planeta. Inclusive o Neil deGrasse Tyson é um dos astrônomos, né, que ajudou nessa definição nova de Plutão. E ele deixou de ser um planeta faz pouco mais de uma década. Mas até na época que eu estudava, Plutão era um planeta. E eu acho que muita gente aqui do canal, acho que a maioria, na época que a gente estudava uns anos atrás, Plutão ainda era considerado um planeta. Então eu posso classificar todos os astrônomos anteriores que contribuíram muito para a astronomia como burros, porque eles disseram que Plutão era um planeta. Eu posso pegar lá, por exemplo, um tratado de um astrônomo de uns 50 anos atrás, um puta astrônomo, e falar como esse astrônomo é burro, kkkk. Ele falou que Plutão é um planeta, kkkk. Ele não sabe que Plutão não é um planeta, Plutão é só um corpo celeste, um asteroide, kkkk. Eu não posso. Da mesma forma, eu não posso pegar a Bíblia que foi escrita há milênios atrás e zombar da Bíblia, chamar um morcego de ave, sendo que na época que ela foi escrita, deveria ser assim a classificação. Então isso é até um tipo de anacronismo, pessoal. É você pegar uma definição de uma época posterior e criticar uma geração anterior. Eu já fiz vídeo aqui sobre anacronismo, tá? No canal. Isso aqui também é um tipo de anacronismo. A menor das sementes. Eu não achei o meme, só vou postar aqui o texto. Muitos ateus criticam essa citação aqui de Jesus porque ele falou que o reino dos céus era que nem um grão de mostarda, que seria a menor de todas as sementes. Aí eles fazem um meme parecido com esse daqui, ó. Alguém explica para Deus que a mostarda não é a menor da semente. Eles até pesquisaram lá e postaram qual que é a menor semente. Eu não sei de cabeça qual que é, mas não é a mostarda, tá? Aí eles fazem uma crítica, né, zombando, como se o autor estivesse cometendo um grave erro, ou Jesus no caso. Mas só que tem um problema. Eu não vou nem chegar nessa questão de classificação, que nem eu falei ali das aves, mas aqui é um outro problema. Toda vez que a Bíblia utiliza o termo terra, eu já mostrei isso aqui no canal, ela não está se referindo a todo o planeta. Ela está falando apenas do mundo conhecido na época. Geralmente em grego é cosmo ou ecumenes. Em hebraico é aretz. Então é isso que a Bíblia está falando. Geralmente é a terra de Israel mesmo. Que nem você pode ver aqui em Jeremias. Ó. Dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Isso na época do profeta Jeremias. Quando foi que os profetas de Jerusalém contaminaram todo o planeta? Os profetas de Jerusalém contaminaram as Américas, a América do Sul, a Austrália, que nem havia na época, a África? Não. Por que então que o profeta fala aqui que eles contaminaram toda a terra? Porque era toda a terra conhecida. E geralmente a terra de Israel. Você pode ver aquela expressão, as tribos da terra se lamentarão. Que terra que ele está falando? A terra de Israel. Então, da mesma forma, quando Jesus fala aqui que o grão de mostarda é a menor das sementes da terra, ele não está falando a menor semente de todo o planeta. Ele está falando da terra de Israel, ok? E provavelmente é assim, de Israel. E outra meme que eu lembrei aqui que eu achei interessante, que eu vi, inclusive eu vi no Instagram, numa página até que eu curto, que eles falam assim, o que é o céu se não um suborno, e o inferno se não uma ameaça? Eu acho esse argumento muito falho, sabe? Dizer que o céu é um suborno e o inferno é uma ameaça. Porque se for assim, vamos analisar esse critério então. Apesar de eu não acreditar em inferno, já até fiz vídeo aqui sobre isso, se eu for tomar o inferno como uma ameaça, então eu poderia tomar também as cadeias como uma ameaça, porque ela segue o mesmo critério. Da mesma forma que uma cadeia serve para punir criminosos, pessoas que violaram a lei e prejudicaram a sociedade de alguma forma, então também a mesma forma o inferno tem uma concepção parecida, que seria um castigo espiritual para punir os pecadores. Então, se um ateu vê um céu como um suborno e o inferno como uma ameaça, eles também deveriam ver então uma cadeia como uma ameaça. Ah, o que é uma cadeia se não uma ameaça? Não, mas é necessário ter uma ameaça. Olha, se você matar alguém, você vai ser preso. Você vai puxar uma cana, cara. É uma ameaça? É, mas é necessária. A mesma coisa é o céu, um suborno. Olha, se você for uma pessoa boa, você vai ser promovido no seu trabalho. Se você trabalhar direitinho, você vai ganhar uma promoção, você vai ganhar mais. É um suborno? Não. Você só está dizendo uma coisa óbvia. Se você fizer o bem, você vai ter algum tipo de recompensa. E se você fizer o mal, você vai ter algum tipo de punição ou castigo, ok? E outros argumentos eu não vou abordar nesse vídeo. Eu vou deixar o vídeo do Dr. Pirula no final.
que ele aborda alguns argumentos que os ateus usam, e o Pirula é ateu, só para deixar claro. Eu sou agnóstico também, antes que venha algum ateu aí encher o saco. E alguns argumentos realmente não fazem sentido. Um que eu não postei aqui no vídeo, mas eu vou postar talvez num outro, é aquele quando eles mostram que grandes nomes da humanidade foram ateus. Na verdade, a maioria é agnóstico, né? Eles fazem uma malandragem, eles jogam todo mundo no mesmo balaio. Então, no outro vídeo, quem sabe eu abordo esse outro tema, ok? Então aqui só alguns pontos aí para reflexão. Paz a todos.